Eu dou muito valor, por essa passagem ser tão curta aqui na vida, eu dou muito valor ao senso de humor. Eu digo que eu posso perder tudo, posso perder os cabelos, a disposição, ficar com fadiga, eu só não vou perder o senso de humor. Eu já tenho brincado, por exemplo, que eu comecei a minha dieta nova, que é a dieta do câncer, né? Já vou emagrecer, já vou. Estava querendo, né, perder uns quilinhos, então Vai não mudar dá para isso. perder o senso de humor. Você vai mudar isso, você vai falar, é a dieta da saúde ótima. Não fala dieta do Tá bom, câncer. Porque o tá bom. subconsciente, então, é a dieta da saúde ótima. Sim. Eu queria ouvir do senhor isso, né? Qual é a importância de encarar tudo isso que a vida vai lançando como desafios, né? Com leveza. Porque eu brinco, né? A vida às vezes joga uns limões pesados. Você pode fazer do limão uma limonada ou, no meu caso, até prefiro uma caipirinha. A coisa que eu mais estou sentindo falta é que eu cortei um pouco o álcool nesse momento, né? Estou esperando, mas vou voltar a tomar meu vinho com moderação, mas isso eu não vou abrir mão, não. Então, qual é a importância da gente encarar as coisas com um certo senso de humor, uma certa leveza, sem se levar tão a sério, que eu vejo às vezes isso. Né? Você vê o típico perfil revolucionário, né? Aqueles que vão mudar o mundo, não sei o quê, eles são sisudos, eles não conseguem rir de nada. Eu acho isso tão triste, é a minha opinião. Bom, primeiro eu quero falar para você que não é coincidência a gente estar fazendo essa entrevista. Porque eu sei da capacidade da cura que a gente tem. É um tumor, se for linfoma, é um processo que o índice de cura é altíssimo. Então, eu estou te vendo curado. Isso vai passar para você. Porque eu tenho experiência anterior. Eu vi vários, estou há 37 anos aqui, todos eles curados, estão todos vivos, excelentes, etc. Então, eu não vejo porquê. É por isso que eu quero passar essa segurança para você. A hora que se abraçar essa ideia, bom, o Zé Paulo já viu isso, ele nunca perdeu um caso de linfoma. Tudo bem, ele viu 7, 8 em 37 anos, mas todos que eu indiquei estão curados. Então, o que, que acontece? Você já vai abraçar essa ideia que talvez já está na caipirinha, já não é mais o limão azedo, entende? Então, é uma questão de você ter isso. E, obviamente, se você se alimentar melhor, evitar algumas substâncias, isso ajuda muito. Quando o pessoal falou para você fazer jejum, porque quando você faz esse jejum, você dá um descanso um pouco para o teu sistema. Mas eu não faço jejum, por exemplo, eu como de tudo, com saúde, malho todo dia, 400 calorias eu queimo em 40 minutos, e no dia seguinte estou aqui de novo. Então, eu quero que você saiba, Consta, que pelo que eu estou falando friamente, esquecendo que é o Consta que já tem um fator fantástico que é o otimismo. Mas esse processo, se for um linfoma, eu diria que no teu caso, com a tua atitude, teria 100% de cura. Obviamente, o colega aí vai dizer, olha, o tratamento, 90% cura, 80% cura. Você esquece porque ele não vai saber, ele tem um estudo estatístico. Aí você Sim. fala, só 10% cura. Então consta, sou dos 10% que cura. Mas o linfoma é muito mais, é um índice de cura absurdo. Então, eu quero que você termine essa entrevista, você tendo essa consciência que vai dar tudo certo. Que bom que Ô, meus pais doutor, estão assistindo, a sogra também. O médico, por um acaso, é aqui dos Estados Unidos, mas é brasileiro. Ele é É teu brasileiro fã. ele já era meu fã, ele acompanhava o meu trabalho. Isso também ajuda. Ele não quer perder essa voz também, né? Vamos em Não vai frente. perder. não, é o seguinte, eu ia perguntar sobre se o senhor considera que essa conduta do senhor e essa nova forma que o senhor tem de olhar para os problemas médicos, de questionar, como o senhor questionou aí durante o período pandêmico, a gente falou aqui no começo, se o senhor considera que o senhor acabou abrindo um caminho também para outros profissionais da saúde que, de certa forma, ficavam tímidos ou que talvez não tivessem a coragem de expor esses questionamentos, de ter uma conduta como a do senhor. O senhor considera que, de alguma forma, o senhor deu um exemplo? E aí, até falando isso, me lembrei aqui, não tem nada a ver com saúde, mas acho que talvez seja um exemplo que é um bom paralelo. Me lembrei aqui do Augusto Nunes, doutor, que eu fazia o programa lá com o Augusto na Jovem Pan, todas as noites, os pingos nos is. O Augusto uma vez me falou isso fora do ar e me marcou muito, foi uma coisa que eu carreguei. Ele falou que toda vez que ele fazia um comentário e que a gente
levava uma pauta que outros veículos não estavam mostrando, isso encorajava as pessoas a declararem, por exemplo, seu posicionamento político, que aquele trabalho, aquela vitrine ali que a gente tinha num horário nobre, num programa de grande audiência, que era na época, fez com que outras pessoas se encorajassem a declarar seu posicionamento político, que muitas vezes era velado, que era incompreendido, as pessoas nem tinham essa maturidade, mas às vezes se identificavam e passavam a se espelhar naquilo e a se encorajar a se posicionar daquela forma. O senhor vê na medicina que esse posicionamento do senhor provocou um fenômeno, de certa forma, semelhante, doutor, ou não? Eu acho que sim, mas eu vou explicar. É por conta dos resultados. Meus pacientes, com toda humildade, não morriam, principalmente aquele da primeira variante, que o pessoal morreu, né, em 2020, da primeira. Os meus pacientes, eles não morriam porque eu entrava na hora certa com corticoide, eu tinha resultado. Isso vai espalhando, o boca a boca é uma coisa impressionante. E aí se espalhou para as outras UTIs. Quem ouviu um áudio meu, que eu disse que o vírus poderia ter sido de um acidente, eu disse que eu entendi que é uma doença pulmonar imunológica, isso está registrado em 2020, em começo de abril de 2020. Isso foi para o mundo inteiro, explicando como funcionava. Então é o seguinte, eu acho que, primeiro o que eu falo de novo, não precisa ter tanta coragem. Segundo, é que quando você vê que os seus resultados você não perde ninguém, eu só perdi depois da Amazonense, que foi mais séria, mas quando você não perde ninguém, você cria aquela energia, aquela aura, que quando você entra com a segurança que você vai resolver. Então, quer dizer, eu não tinha medo disso. Agora, para mim foi fácil. Outro dia até conversei, tive a oportunidade de conhecer o Fiuza pessoalmente. Ele gosta quando eu falo que eu não precisei ter coragem, porque é a pura verdade. Porque eu tenho uma clínica independente, eu descobri algo que funcionava, fui acolhido pelos hospitais, primeiro um outro que eu atendia, não muito, mas depois me acolheu, me abraçou de novo, fui acolhido por aqui e comecei a ter resultados. Então é fácil você ter coragem quando você está com resultados e ajudando as pessoas, sabe? Agora, se meus filhos sofrerem, não ia me importar não. Agora, se meus filhos sofressem ameaça, eu quero dizer que essa coragem que vocês tanto falam que eu tinha, eu ia vir para trás se eu começasse a ameaçar meus filhos, sabe? Então, eu quero dizer que eu tive a coragem, mas a coragem foi uma consequência que todo mundo fala, mas eu acho que eu vou mudar um pouco a referência. Acho que as pessoas que foram medrosas, não fui eu que tive coragem, porque eu estava seguindo a minha convicção dos meus resultados e o meu critério era o paciente, tanto faz a ideologia dele e tudo que queria, mas só que eu tinha resultados e o meu critério, o paciente, eu sempre botei o paciente em primeiro lugar. Tanto que aqui no consultório eu atendo gente de tudo quanto é ideologia, porque entrou aqui, eu sou médico. Quando vamos discutir o que eu acredito na meritocracia, eu acredito que nós estamos aqui para trabalhar, crescer, gera emprego, mas você cresce, ensina os seus funcionários para serem empreendedores. Uma menina aqui de 21 anos, ela está se formando em enfermagem, e aí você tem que estimular o ser humano, que depois isso tudo, você não faz esperando em volta, mas isso tudo acaba voltando para você. Eu tenho gente no Brasil inteiro que reza para mim, sabe? Eu acho isso assim uma coisa muito interessante. Então eu concordo que quando você tem resultados, as pessoas copiam, quer dizer, vão atrás de entender por que você tem os resultados e ficam seguras, então espalha isso mesmo quem estava com medo de fazer. Espalha mesmo. Então eu concordo com a colocação do Augusto Nunes, é só ver na época o que cresceu o jornalismo da Jovem Pan numa época que não tinha tanta restrição, porque as pessoas queriam ouvir isso. Assista também o Bradock Show ao vivo.